Irmãos, graça e paz, boa noite. Que alegria estar voltando a ter essa oportunidade de conversarmos mais uma vez, né? E meditando, acima de tudo, na palavra de Deus. Os dias, falava ainda há pouco aqui com a família, os dias confirmando a palavra de Deus. O final dos tempos, né? Os dias serão difíceis, a Bíblia já está nos dizendo isso. E o que está acontecendo conosco é o cumprimento, né, da palavra de Deus. Então nós estamos mais uma vez reforçando a nossa caminhada, baseando, fortalecendo, sendo edificados na palavra de Deus. E isso é que importa para nós, né? Por isso eu cumprimento a cada um de vocês, suas famílias, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que mais uma vez a palavra possa ministrar aos nossos corações, né, meu e seu, de quem estiver ouvindo, e nos dar força para a caminhada. O tema continua sendo o mesmo, essa questão aí da vida da igreja, né, de cada um de nós nessa caminhada, nesses momentos difíceis. Mas eu quero mais uma vez te encorajar, te colocar a palavra de Deus no coração, porque nós não podemos parar, temos que continuar, né? E nós temos que continuar olhando para os céus, para a palavra de Deus aqui na terra e com a mente nos céus, em Cristo Jesus. Assim diz a palavra de Deus, em Colossenses capítulo 3, né, do verso 1 ao 3. Nós temos que buscar dos céus, nós temos que agora fortalecer a cada dia mais. E como esperar boas coisas daqui para frente? Se a Bíblia está nos ensinando que nos últimos tempos os dias serão difíceis, né? Precisamos então buscar cada oportunidade que nós tivermos, né, a palavra de Deus para nos ensinar, nos consolar, nos fortalecer. Por isso fica o meu cumprimento em nome de Cristo Jesus, cumprimentando aí na graça, na paz, que esse amor de Deus seja derramado sobre cada um de nós, nos abençoando, nos fortalecendo, né? E nos permitindo essa comunhão, mesmo à distância, mas estamos juntos em espírito, e Deus vai suprindo e vendo a nossa luta e vai nos abençoando, amém? Eu não vou fazer um vídeo longo, acabou sendo curto o primeiro, né? O segundo já foi um pouco mais extenso, mas tem esse agora, vamos fazer uma média então nele aí. E eu quero também pedir aos irmãos que compartilhem comigo coisas dos seus dias a dia aí, né? Dia a dia de cada um, tá tudo bem? Às vezes eu pergunto no grupo, hoje mesmo eu perguntei, poucos responderam, quase a maioria não responde. Estou fazendo o possível para visitar, só chegando na porta ali, orando e indo embora, né? Vendo como estão os irmãos, porque nós não podemos afrontar, né? Ou subjugar, entender que a palavra não é subjugar, menosprezar a verdade, né? Menosprezar a situação e achar que as coisas não vão acontecer e nós sermos culpados de alguns acontecimentos. Precisamos ter cuidado com isso, né? Mas eu quero então deixar a palavra para nós essa noite. Falou muito ao meu coração essa palavra hoje. Eu quero deixar também no seu coração. E eu peço para que você abra a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 9. Romanos 9 vai nos ensinar um pouquinho essa noite da soberania de Deus, né? Vamos entender um pouquinho da soberania de Deus, porque alguns comentários, algumas coisas que a gente escuta, principalmente, né, entre nós irmãos, são de um nível muito, muito preocupante, porque nós percebemos muitos irmãos que parece que ainda não entenderam quem é Deus, não conheceram quem é Deus. Deus é maravilhoso sim, Deus é amoroso ao extremo, Deus é longânimo, Deus ele cuida, ele abraça, ele livra, mas há um detalhe interessantíssimo: Deus é justiça plena. Não brinque com o Senhor, não afrontem, não esperem o que Deus nunca decretou, o que Ele nunca falou. Você pode esperar pela fé, mas Ele pode mudar. Se Ele falar para você que é assim, se Ele prometer, Ele cumpre. Mas quando as coisas acontecem, igual está acontecendo por aí com essa pandemia, e as pessoas usam, né, principalmente pregadores, usando a palavra de Deus de forma afrontosa, né, desobedecendo, inclusive autoridades, abrindo templos. E se Deus não livrar essa igreja que está abrindo e lá aconteceu a pandemia, de quem será a responsabilidade? Né? Nós temos aí, vou mandar para o grupo depois, um vídeo de um pastor lá da África que mandou 13 missionários fazer o trabalho, e os missionários foram e levaram doenças para as pessoas. Agora recente, depois dessa pandemia aí. Então precisamos ter muito cuidado, abrir os olhos, né?
Pedir a Deus sempre na palavra dele para ele nos orientar. E ele é maravilhoso, já deixou escrito para nós. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 9, do verso 14 ao 18. Vai dizer assim para mim e para você essa palavra essa noite. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecerei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quiser, de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Bom, essa correria pelo entendimento de Deus, ela é muito séria, preocupante, muito... ela deixa, na verdade, o ser humano numa situação, vamos dizer assim, de perplexidade mesmo, né? Porque quem conhece a mente de Deus? Quando você lê, por exemplo, o livro de Jó, um homem, começa dizendo um homem íntegro, um homem que temia a Deus, um homem reto, e Deus usa Jó para que ele passe por uma dificuldade tremenda na vida, né? De doenças, de perdas, para que a confiança que Deus tinha nele como servo, para ver se não vacilava. E Jó suportou tudo isso, mas sempre a gente até hoje faz uma pergunta, né? Quantos mil anos tem isso aí? Por que Deus deixou acontecer com um homem íntegro? E às vezes nós pregamos a santidade, vivemos a santidade, mas queremos fugir de algumas situações em que Deus às vezes quer nos usar. Do mesmo jeito, parece até contraditório, porque do jeito que ele usa, por exemplo, Daniel, livrando a Daniel na cova dos leões de ser devorado por aqueles animais. Porque lá, né, em Daniel, capítulo 6, verso 22, diz que em Daniel foi achada inocência. Mas olha só, em Atos, capítulo 6, do verso 8 a 10, vai falar de um homem cheio de graça, cheio de poder, soberania, e do Espírito Santo fazia prodígios e grandes sinais, que era Estevão. Quando chega no mesmo livro de Atos Apóstolos, capítulo 7, do verso 54 ao 60, vai dizer que ele foi apedrejado. Por que Deus livrou um e não livrou o outro? Não eram homens que estavam a serviço de Deus, honrando o nome do Senhor? O Daniel foi levado ainda jovem para a Babilônia, foi levado para o cativeiro ainda jovem, e ali ele, por desobedecer a autoridade do rei, ele é jogado na cova de leões para ser devorado. E ali na cova de leões, Deus livra ele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor fechou a boca dos leões para não devorar Daniel. Mas quando você chega no Novo Testamento, o primeiro mártir, o primeiro que morreu pelo nome de Cristo, honrando as palavras de Deus, que foi Estevão, já não teve essa mesma situação. Ele honra em todo o tempo, mas de repente no final da explicação dele, os judeus furiosos não aceitam e o matam pelo apedrejamento. A pergunta sempre, para quem não procura de forma pelo menos razoável, compreender, porque entender na íntegra ninguém vai saber. A soberania de Deus. Quando eu entendo quem é Deus e quem sou eu, quem é o ser humano e quem é Deus, isso é maravilhoso, porque aí eu tomo cuidado pleno na minha caminhada, na minha vida. Deus é o Deus que Ele ama sim, que Ele cuida, que Ele protege, que Ele restaura, que Ele dá nova vida. Mas nós precisamos entender duas coisas básicas, muito importantes para nós nessa caminhada. Deus, Ele é soberano, não tem nada que supere a soberania de Deus. Esse poder absoluto acima de todas as coisas, isso é soberania.
Então, e compete a Deus, então, decidir dentro dos propósitos dele. Eu não sei qual o propósito de Deus de ter salvado Daniel e ter deixado, permitido que Estevão morresse apedrejado. Né? A gente fica meio que procurando razões para entender essa soberania de Deus, mas eu quero te animar essa noite da seguinte maneira. Continue amando a Deus. Deus, a soberania de Deus, ela pode ser entendida dentro da Escritura quando você leva pelo lado dos propósitos dele. Primeiro pela autoridade dele, depois dentro do propósito dele, né? Cada situação tem a sua situação, a sua razão. É o momento que vai exigir e Deus vai decidir da forma mais acertada, você pode ter certeza disso. Embora nesses últimos tempos nós estamos assistindo muita conversa, muita publicação, né? Você tem percebido isso. A gente é bombardeado o dia inteiro com perguntas, né? Com afirmações. Tem uns que afirmam categoricamente que Deus não deixará o povo dele sofrer. Deus não fala isso não. Né? E é por isso que eu quero te encorajar nessa caminhada, mas com muito cuidado e muita responsabilidade também. Né? Eu vejo, por exemplo, nessas duas questões, onde Deus permite acontecer e ao mesmo tempo em outra situação Ele permite não acontecer. Só pode ser uma coisa, não tenha dúvida disso, é a soberania de Deus em ação. Eu quero então nessa noite transmitir para o coração de vocês um pouquinho pelo menos, tentar entender dessa soberania de Deus, que nós nunca vamos entender na verdade. Né? O que Deus quer de nós. Conhecer um pouquinho da soberania, na verdade um breve entendimento sobre essa soberania. De acordo com o texto que nós lemos aqui, né, nós podemos afirmar a primeira situação. Primeiro, a soberania de Deus, ela é em 3 dimensões. Ela é um atributo especial que só Deus tem, mais nada e ninguém. Ela é insondável e ela é intocável. Ninguém tem soberania de Deus. Ninguém. Jesus, quando veio na forma humana, mas como filho de Deus, ele acatou toda a ordenança do Pai. Em momento algum, Jesus ele vai de encontro ao que Deus estabeleceu. Né? Ele chega em algum momento, Evangelho de João capítulo 4, né, ali a partir depois do verso 30, ele vai dizer que ele tem uma comida que os outros não sabem, os discípulos não sabiam, os apóstolos não sabiam. E eles questionam entre eles que comida é essa, e ele diz, é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele na forma como Deus encarnado, mas ao mesmo tempo como filho aqui na terra, ele não desobedeceu, ele não saiu, porque a soberania do Senhor, né, por exemplo, a volta do Senhor Jesus. Alguém pergunta para ele, Senhor, quando isso acontecerá? E ele vai dizer, olha, com relação ao dia, ninguém sabe. Nem o Filho e nem os anjos, somente Deus sabe. Então, é um momento soberano de Deus que eu não posso questionar. Essa questão do coronavírus aqui, né? Deus está alheio a isso? Não, Deus está vendo. Ele é Deus sobre toda a terra, como eu falei na pregação passada. O mundo inteiro não caminha à deriva da vontade de Deus. Caminha dentro da vontade do Senhor. E coisas que acontecem aqui na terra, quantas vezes Deus puniu o povo dele, o povo de Israel, com pragas, com doenças, para que eles aprendessem a obedecer. Não estou dizendo que essa seja mais uma, mas eu posso te garantir que ele garantiu também, Jesus garantiu, que essas enfermidades viriam sobre a face da terra. E nos alertou, inclusive, que quando nós observássemos isso aí, ficássemos alegres. Não foi isso que nós vimos na semana passada? Porque estava perto da nossa redenção, nosso resgate, para subir com Ele. Então, Deus está vendo o que está acontecendo. Agora, o que não pode é nós queremos imiscuir, entrar na intimidade de Deus, para querer saber o propósito de Deus. Cobrar de Deus o porquê da soberania dele, por que está fazendo isso. O que nós devemos como cristãos orar, é pedir a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Né? Então ela é exclusiva, é um atributo exclusivo de Deus, a soberania dele, homem nenhum sabe, não pode, ela é outra coisa que eu falei aqui, ó, ela é insondável. O que é uma coisa que a gente pode sondar? Calcular, ver, buscar,
tentar discernir como. Eu dei 2 exemplos no início aqui, né, de Daniel e também de Estevão. Como é que você vai explicar isso? Você só pode ir pela soberania de Deus, imaginando os propósitos do Senhor em cada questão. Eu posso até imaginar, mas são verdadeiramente insondáveis. A Bíblia diz, os caminhos do Senhor são insondáveis, né? E é também intocável a soberania de Deus. Quem é ser humano para tocar na soberania de Deus, para aproximar da soberania do Senhor, né? Deus, ele é acima de todas as coisas. Esse slogan que o governo aí agora prega, né? O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus está no trono de glória dele. O que ele decidir é dentro da equidade, da justiça plena dele, da sabedoria dele. Deus é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe da nossa vida antes de nós nascermos. Salmo 119, ali a partir do 116, vai dizer que Deus já nos conhecia quando nós éramos ainda substâncias informes. Nem forma humana nós tínhamos, e o Senhor já nos conhecia e nos amava, porque Ele projetou a nossa salvação antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro Santo de Deus já estava morto antes da fundação do mundo, né? Então nós precisamos entender que Deus ele está atento, porque Ele é Senhor, Ele conhece tudo. A Bíblia nos diz que Ele conhece o que vai sair da nossa boca antes de nós falarmos o que nós estamos precisando. Isso é soberania. E quando Ele decide com justiça e equidade. Essa é a maravilha, então, essa é a multiforma maravilhosa de Deus, né, nos leva a ver isso aí, essa beleza da soberania de Deus. Ele não decide por compaixões, Ele não decide porque eu orei muito mais do que meu irmão, Ele vai ser mais favorável a mim do que meu irmão. Ele vai me abençoar mais porque eu ponho dinheiro em gasofilaço, dou dízimo e ofertas. Ele vai me abençoar mais do que o outro que não tem para dar. Esse não é o Deus que se vende, é o Deus que distribui justiça plena. Então nós precisamos entender isso. E é insondável, eu não posso, e é intocável a soberania do Senhor. A Bíblia nos diz aqui mesmo, nesse livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, do 33 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que maravilha, né? A Bíblia sempre tem dito para os irmãos, a Bíblia não é um fim em si mesma, ela é autoexplicativa, né? Quando você afirma aqui algo dentro, tocado pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito te leva a lembrar de outra afirmativa, né? Que nos dá e prova isso. Porque já apareceu alguém na face da terra para superar a Deus? Tem algum homem feito de pó e terra para querer chegar perto de Deus com tanta arrogância para conhecer princípios de Deus, propósitos de Deus, soberania de Deus? Muitos já tentaram, né? Muitos já tentaram, mas fraquejaram porque não conseguem nem professar nada contra Deus, de certa maneira, que Deus já aniquila, Deus corta, Deus ceifa. Quando a santidade de Deus é tocada, tem que ter muito cuidado com isso. E eu estou vendo agora, não posso fugir do tema também, né, da realidade, da questão dessa pandemia. O que deixa a gente perplexo são irmãos nossos com frases de efeito, como se Deus tivesse o dever de fazer da forma que nos interessa. Eu lembro que eu falei na semana passada também aqui no livro de Romanos, né, capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Se eu sou chamado e você também segundo o propósito de Deus, não nos cabe ficar questionando Deus. Deus nos chamou para um propósito dele, não nosso. Eu não posso basear minha vida, caminhar, buscando soluções para os meus problemas, as minhas situações, da minha família, dos meus irmãos,
eu não posso, como pastor, ter ele colocar na sua mente que nós somos pessoas tão especiais, que nós seremos livres de tantas coisas que só vai acontecer com os outros. Não, não é verdade. Deus é verdadeiro, Deus é santo, Deus é plenamente justo. E quando o propósito dele diante dele mesmo é colocado, ele está vendo o que vai acontecer, ele usa da forma que ele melhor quiser usar. Se ele quis livrar um da boca do leão e deixar que o outro morresse na pedrada, soberania de Deus. Se Deus quer que eu e você, inclusive para tomarmos juízo na nossa caminhada, para nós termos temor ao nome do Senhor, se Deus quiser que um seja livre do coronavírus, mas que o outro vá para o caixão, dentro da nossa equipe, aí, da nossa turma, do nosso time, soberania de Deus, ué. Fazer o quê? O que pode ser feito? Nada. O que nós podemos fazer antes é que às vezes nas nossas orações nós não podemos esquecer disso e aí vamos orar a Deus, pedir ao Senhor para nos livrar, porque há promessas para aqueles que estão firmes diante do Senhor. Nós já falamos aqui repetidamente, né, de uns 2 meses para cá, ainda lá no tempo, a gente estava falando dessa maravilha de Deus, das promessas, das possibilidades de livramentos dos males que está escrito. Lucas 21, né? A gente lembra que Lucas 21 é o texto mais clássico, que a gente sempre tem usado para essas coisas. Lucas 21, a partir do verso 34, vai nos ensinar para orarmos e vigiarmos o tempo inteiro, para estarmos atentos com as questões de Deus, porque Ele pode nos livrar desses males, Ele pode nos livrar. Né? Então o primeiro passo aí é prestar atenção nessa soberania de Deus, nessa questão de ser um atributo especial só de Deus, que ela é insondável, ela é intocável. Né? Segunda questão, na execução da soberania de Deus não há injustiça, nem erros, mas o perfeito cumprimento dos seus santos propósitos. Não tem erro na palavra de Deus, não tem mentira. Deus é um Deus soberano, é um Deus que não pratica injustiça. A gente conversa com algumas pessoas que às vezes não entregaram ainda o coração para Jesus e eles perguntam por que Deus permite acontecer tanta coisa. Fome lá na África, mortes de vários tipos de doenças pelo mundo inteiro, crianças pobres sofrendo principalmente aqui no nosso país com o Zika vírus. Né? E a gente vai observando que as pessoas elas não estão preocupadas com a soberania de Deus dentro do princípio do cumprimento dos propósitos do Senhor. Né? Eu falei e volto a repetir, quantas vezes Deus usa enfermidades, dores, mortes, para tentar de alguma forma disciplinar o povo. Né? Olha o que diz aqui em Efésios 1:12. Propósito de Deus, nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Mas será que nós estamos vivendo desse jeito? Sendo homens, mulheres, jovens, crianças, que agradam a Deus, nós estamos, na verdade, promovendo esse louvor de glória para Deus em todo o tempo. Porque quando chega a dor, chega o sofrimento, chega o medo do vírus, às vezes nós amofinamos, nós nos acovardamos, nós não proclamamos a glória de Deus, ficamos agarrados em televisão, no YouTube, no WhatsApp, escutando coisas indecentes, piadas inescrupulosas e inoportunas, mas esquecemos de ver que estão acontecendo várias coisas e que nelas, quando você olha para Deus, você percebe claramente que não há injustiça, não há mentira, não há erros. Deus é um Deus santíssimo, né? E Deus, nessa soberania dele, na execução da soberania dele, ele vai usar aquilo que melhor apraz a ele, ao reino dele. É claro que é um Deus extremamente misericordioso e que vai, dentro da soberania dele, ele vai fazer, eu creio nisso, que ele vai fazer o melhor para nós. Mas, às vezes, para dar exemplo para um, ele sacrifica o outro. E você não pode duvidar disso. Né? Olha o que ele fez com o próprio Jó, que nós acabamos de falar aqui. Né? Nós falamos no início, na verdade, no início da nossa pregação. Um homem íntegro e justo, por que não fez com o miserável? Porque o miserável ele não honra o nome do Senhor. O covarde, o mentiroso, se vier a enfermidade, ele só falta blasfemar. E tem uns que blasfemam contra Deus.
ele não tem um espírito de vencedor, ele não é uma pessoa que está preparada espiritualmente, né, moralmente, socialmente, para honrar o nome de Deus. Isso pesa, o nome de Deus, você tem que lembrar que desde da concepção da nossa vida até o dia que nós vamos para o caixão, a nossa caminhada aqui na terra, para quem quer honrar e respeitar a Deus, ele caminha com o nome de Deus. E olha, o nome de Deus é um nome de soberania. Deus é um Deus que o nome dele, embora de forma injusta, anda aí nos lábios de algumas pessoas praticando erros, até inclusive em nome do próprio Deus. Mas é um nome santíssimo que tem que ser respeitado o tempo inteiro. E por isso ele não comete esse tipo de erro que nós pensamos. Na aplicabilidade, né, da soberania dele, não há erros, não há injustiças. Deus é justíssimo. O Salmo 89, aliás, Jeremias 18, do verso 1 ao 6, né, Deus vai chamar o profeta para ir lá numa olaria, ver o homem lá mexendo com o barro, lá o oleiro, né, mexendo com o barro. E de repente a Bíblia diz ali que o vaso quebra na mão do oleiro, e Deus diz para o profeta, está vendo? Eu não posso fazer agora esse barro, pegar esse barro e fazer esse vaso do jeito que eu quiser. Pode, ele é Deus. Ele pode pegar o vaso que quebrou, misturar ele de novo, quebrar ele, e às vezes Deus quebra uns aí para consertar, e nós, às vezes, entre nós, né, esse pequeno rebanho, que eu sempre falo, às vezes entre nós, alguém está precisando ser quebrado para ser refeito. Então, a injustiça de Deus nisso aí? Não há injustiça, pelo contrário, é um amor muito grande. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ele ama. Então, quando eu estou passando por perrengues, por dores, por epidemia, por morte, o que está acontecendo? É injustiça de Deus? Não é injustiça de Deus. As coisas caminham, e quando há aplicabilidade, é o que nós estamos vendo aqui agora, dessa justiça de Deus, ele sabe, é por isso que a Bíblia diz que Deus é longânimo. Você sabe o que é longânimo? É um Deus que tem paciência ao extremo, que eu e você não temos. Deus espera, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não tem pressa. Né? Às vezes ele se apressa para pegar o ímpio, porque ele já sabe que o ímpio, aonde vai dar a vida do ímpio, né? Para evitar até de ceifar outras vidas, ele às vezes permite acontecer coisas precoces. Aliás, a Bíblia diz que a vida do ímpio é curta. Né? Então você percebe que a justiça plena de Deus, quando ele às vezes ceifa uma vida, inclusive de irmãos nossos, irmãos que já estão tramando no coração a malícia, irmãos que estão aí virando as costas para Deus, irmãos que estão brincando com a palavra de Deus, a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, irmãos que estão plantando no meio da igreja, no meio da irmandade, mentira, falsidade. Deus sabe que se ele não cortar esse mal, como se diz, pela raiz, esse irmão vai brotar de novo e vai começar a fazer tudo errado. Deus não quer ver esse irmão no inferno, por isso às vezes Deus aplica a soberania dele, recolhendo o irmão, a irmã. Porque o coração está negro e a pessoa já está indo para o abismo, e Deus não quer deixar. É maldade de Deus, é injustiça de Deus nisso aí? Não há, porque ele está salvando uma alma, ele está tirando uma alma da possibilidade de ir para o inferno. Deus é bom em todo o tempo. Salmo 89, verso 14, né? Diz que justiça e direito são o fundamento do trono de Deus. Olha que maravilha. Justiça e direito. É um Deus que não comete injustiça com ninguém. Né? A base para ele resolver as coisas, para ele decidir a aplicabilidade da soberania dele, está baseada aí na justiça e no direito. Então é um Deus que não comete injustiça com ninguém. É um Deus que procura possibilidades de dar o direito àquele que tem o direito. Ele não rouba, ele não toma, ele não saqueia o direito de ninguém. Né? E às vezes nós perguntamos qual o direito nosso, às vezes nem direito nós temos. Que direito nós temos? Nós temos muito mais deveres do que direitos. Né? O direito é ele que vai enxergar, só que nós enxergamos, nós buscamos, né? Na nossa mente falha, difícil de entender a Deus, nós ficamos buscando direito que às vezes nós não temos. Né? Nós ficamos buscando situações que
de querer coisas, por exemplo, de Deus, que Deus nunca falou, e que nós achamos que seria justo nós recebermos, nós termos. E Deus às vezes está dizendo, não. Deus vai olhar a justiça que é em nós, que na verdade nenhuma justiça nós temos, né? A Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Depois, se você quiser, você entra no privado aí comigo, que eu vou te explicar o que a Bíblia diz que é trapo de imundícia, viu? Porque nós julgamos ser justo, porque nós vamos na igreja o tempo inteiro, porque nós estamos de joelho o tempo inteiro. Isso não é nada mais do que dever meu e seu, né? Não de ir para a igreja o tempo inteiro, mas de orarmos e glorificarmos e adorarmos a Deus o tempo inteiro. Isso é dever. Você viu falando aqui em Efésios, né, 1:12, que ele nos chamou para o louvor da sua glória. Então, se o ser humano tem um dever que ele não pode jogar fora, é o dever de louvar e glorificar a Deus o tempo inteiro. E quando vem a aplicabilidade da soberania de Deus, seja na disciplina, tem que lembrar da disciplina de Deus. Ele vai aplicar do jeito que ele quiser aplicar. Se ele quiser, você é servo de Deus, se considera assim, nós gostamos de falar, né? Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo que foi separado por Deus porque Deus amou e chamou, está chamando. Amém. Então, se nós somos realmente, e somos esse povo, nós precisamos entender essa soberania de Deus. Qualquer hora dessa, Deus vai nos colocar à prova para mostrar para o outro, quem sabe dentro da nossa família, que ele tem quem ele confiar aqui na terra. Você está disposto? Você está disposto a passar por dores? Ou você está orando aí, como eu estou falando essa noite aqui, dessa soberania de Deus? Talvez está orando como muitos estão orando. Senhor, nós não podemos passar por isso, meu Deus. Olha a minha faculdade que eu não terminei, olha o meu casamento que eu ainda não tive, olha a minha vida que eu não realizei meu sonho ainda de comprar minhas coisas. Deus está agarrado nisso por acaso? Ou ele quer primeiro a honra para ele? Quando Jesus diz que buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, que hora é essa que você vai buscar o reino dos céus? É na hora de pedir? É na hora da dor somente? E na hora de honrar o Senhor? E na hora de glorificar o nome dele? Como é que faz? A gente não lembra desses detalhes. Então, olha só, esse salmo é maravilhoso. Salmo 89, verso 14. Que Deus ele não baseia simplesmente na sua autonomia. A autonomia dele, pela aplicabilidade aí da soberania dele, tem embasamento. Justiça e direito. É um Deus que é justiça plena. Quando acontecem as coisas pela mão do Senhor, não tem para onde reclamar de Deus. A Bíblia diz, de que reclama o ser humano? E ela mesma responde, reclama cada um do seu próprio pecado. Então nós é que somos transgressores, nós que somos falhos, nós somos iníquos às vezes, nós somos irresponsáveis com as coisas de Deus e depois queremos ter algum direito. E quando vem a aplicabilidade de Deus, da justiça plena dele, da soberania dele, do poder dele, às vezes nós refugamos e assustamos. Não é assim? Precisamos ser justos com Deus também, né? Pedir perdão ao Senhor. E para nós encerrarmos essa noite, nesse pouquinho desse entendimento da soberania de Deus. Deus soberano. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer e onde ele quer. Não adianta. Provérbios 16:4 diz, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então, às vezes nós estamos vivendo vida de perversidade, e Deus pode, quem sabe, dentro do princípio da nossa inobservância da palavra, do cumprimento da obediência do Senhor, fazemos coisas que vai desagradar a Deus, né? E quando você vê morrer um aí com falta de ar, esse vírus está matando aí. Muitos, a gente não pergunta, né? Quem é essa pessoa? Tem algum irmão nosso aí? Você já perguntou? Ou será que é só o ímpio que está morrendo? E se Deus quiser usar a mim e a você para engrandecer o nome dele nessa problemática toda, você está disposto? O ímpio ele já criou, que ele falou aqui, Provérbios 16:4, ele criou também o ímpio, inclusive o ímpio, né, para o dia da calamidade. Tem muito ímpio morrendo porque estão afrontando a Deus. Né? Festas pelas ruas, o povo não está preocupando de se precaver, de se cuidar. Deus mandou ficar quietinho também, porque Deus não mandou afrontar ninguém. Mas está escrito aí, pastor, que mandou ficar quieto aqui? Não fazer o contrário, então, ele mandou você desobedecer às autoridades? Porque em Romanos, aqui nesse mesmo livro de Romanos, capítulo 13,
Deus diz que você e eu, nós, seres humanos, temos que obedecer às autoridades. Ah, pastor, mas e se tiver malandragem da parte deles? Aí é problema dele com Deus. Deus vai cobrar dele, não é de mim. Eu estou cumprindo o que Deus mandou. E nós precisamos aprender a viver desse jeito. Né? Então fica essa mensagem ao nosso coração de entender a soberania de Deus, porque daqui a pouco tem algum de nós passando por essas dificuldades, inclusive nesses problemas aí agora, e vamos querer questionar a Deus, né? Deus, eu não tenho roubado, eu não tenho matado, eu não tenho estuprado, eu não tenho... Aí nós vamos colocando só esses que são mais agressivos, mas e a língua nossa? E a falta de misericórdia no nosso coração? E a falta de ajuda para o outro? E as nossas orações? E as obediências a Deus? E o guardar a palavra do Senhor? Não, mas tem coisa demais que nós esquecemos todo dia de fazer. Não buscamos o reino do Senhor em primícia. Então nós fazemos muito errado e depois queremos que Deus dá um jeitinho, né? Que o pessoal diz, o jeitinho brasileiro, e esse jeitinho não vai ter com Deus. Você viu aqui que justiça e direito é a base desse fundamento, desse poder, dessa soberania de Deus. Amém? Que fique então essa palavra no seu coração, que Deus te dê um final de noite abençoado, uma semana maravilhosa. Continue com cuidados, não brinquem. Nós não queremos perder nenhum de nossos irmãos, ninguém da nossa família, né? Continue tendo os cuidados, a observância nas normas de higiene, de educação, e vamos caminhando até o dia que Deus falar agora, brandou, e vamos vivendo, né? Não vamos brincar, não. Eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, uma noite abençoada, uma semana promissora de bênçãos para você, e que acima de tudo, de orações, de vigilância, de vivência com Deus. Tenha intimidade com o Senhor, e o Senhor certamente olhará e nos dará a recompensa que a gente almeja e tanto deseja. Amém? Vamos orar então a Deus, você ora junto comigo, e nós vamos então levar essa oração ao trono do Senhor e agradecendo a Ele por tudo isso. Pai, obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu mais uma vez, privilégio nosso, de ouvir a Tua palavra, de meditarmos nela, de caminharmos tendo ela como a nossa diretriz. Nós não queremos outras coisas, embora nós precisamos também aqui na terra de buscar algumas informações, mas a resposta certa virá certamente dos lábios do Senhor. Obrigado por esse momento de oração, por esse momento de comunhão com a igreja, através da mídia, que o Senhor continue nos dando essa possibilidade, e nos dê sabedoria e nos dê livramento também. Livra-nos do mal. Eu, como pastor, peço que dos altos céus, toda a graça de Deus Pai, a paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um que ouviu essa mensagem, cada um da nossa congregação ou fora dela, quem o Senhor aprover levar essa mensagem, que seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.